Cordiais saudações para todos. Vou debruçar aqui um tema um bocadinho sensível, que algumas pessoas aceitam, algumas não aceitam. Sabe qual é? A circuncisão masculina. O que é circuncisão masculina? Como que deve ser feito? E os seus benefícios e com que idade mais ou menos podemos ter ou podemos fazer a nossa circuncisão. A circuncisão vem do latim, desde os anos 1500, só para ver que é um procedimento que já se vem sendo feito já há muitos anos lá atrás, que significa cortar ao redor. Para com que benefício nesse caso? Antes disso, esse procedimento cirúrgico visa a remoção do prepúcio. Amadeu, o que é isso de prepúcio? Prepúcio o que é? É a pele que reveste a cabeça do pênis, que é a glande nesse caso. Que nesse caso, esta pele tem como finalidade proteger a glande ou a cabeça do pênis para as infecções ou por outra. Tem o proteger o pênis e manter-o hidratado, que neste caso esse prepúcio começa a crescer dentro do ventre da nossa mãe e que só venha a ser removido caso seja necessário, né? Depois do nascimento da mesma situação. Mas, Amadeu, se o prepúcio tem uma importância de proteger o pênis, por que tem que ser removido? Cá nós temos mais benefícios durante ou depois da remoção, além do realmente quando nós temos ainda nosso prepúcio. Porém, nesse caso, depende exatamente das etnias, das culturas ou da cultura e ainda dos mitos de cada zona. Os Estados Unidos, nesse caso, eles rejeitam esse procedimento, dizem que não podem o fazer, mas porém está isso escrito na Bíblia que tem que ser feito. Ou os judeus exatamente tinham que fazer, eram considerados judeus reais e aqueles que realmente já haviam sido circuncidados. Com que idade exatamente pode ser feito a circuncisão? Para mim, eu fiz com a minha idade pré-escolar, com 5 anos, que nesse caso, na minha zona, na minha etnia, nesse caso, é obrigatório poder fazer. É uma questão cultural que tem que ser feito sim a circuncisão e que alguns tanto nossos pais nos fazem o quê? Nos remetem a essa situação para evitar situações de preconceito, estigmatização ainda dos colegas estudantes na escola, que eles já estão circuncidados nesse caso, e que alguns tanto evitaremos situações de embates psicológicos, porque, Amadeu, tal fulano não fez circuncisão. Para ele já teria uma situação de exclusão social e naquilo que realmente é o dia a dia das aulas, da vida, enquanto for estudante. Mas, porém, dependendo de exatamente... Antigamente era indicado que se fizesse a circuncisão até o 8º dia de vida da criança. Porém, em alguns instantes, é possível sim que possa ser feita esta circuncisão em algum instante, aos 6 meses, até os 2 anos para cá, por uma situação muito simples. A criança nessa idade ainda não começou a ter aquilo que é a atividade de ereção. É sabido por todos nós porque as crianças têm uma ereção matinal, os adultos ou crianças na puberdade, na adolescência até a fase adulta, e alguns tanto para quem tem uma vida sexual ou reprodutiva saudável, tem sim uma ereção matinal. E quando tivermos a circuncisão, depois dos 2, 3 anos para frente, teremos sim esse risco de poder haver uma complicação terrível no processo da circuncisão. E se fizermos o quanto mais cedo, nós já estaremos isentos dessa situação. Então, eis a razão de se poder fazer aos 6 meses até os 2 anos, e algumas pessoas ainda podem fazer sim a partir dos 3, 4, 5 anos até o mais infinito. Não tem uma idade lá em frente já programada exatamente para poder fazer a circuncisão, pode ser feita até que a vida nos separe. Temos os benefícios do fazer. A maioria, eu estava aqui a dar um exemplo da situação de porquê do benefício, quer dizer, porquê da importância
do prepulso, nesse caso, que eh, é proteger o pênis e a umidade do mesmo, e porque a remoção deste prepulso. Temos mais benefícios na redução de infecções urinárias. Sabemos que as bactérias gostam de viver em zonas úmidas e automaticamente no processo, para quem ainda não fez a circuncisão, tem a tendência de acúmulo de líquido que é a própria urina dentro do percurso. E depois das relações sexuais, por mais que faça a higienização, em algum instante não é total e completa para poder realmente não albergar aquilo que nós chamamos de bactérias possíveis que possam transmitir algumas doenças, é o caso da sífilis, da gonorreia, ainda do papiloma vírus que causa as verrugas, aquilo que nós chamamos de couve-flor, que sai na zona inguinal do pênis, ou do monte pubiano nesse caso. E é um dos temas que já falei aqui, onde pode ver aqui abaixo no TikTok, no Instagram, ainda no meu blog do Facebook, nesse caso, e ainda no YouTube. Então, vamos dar nossos contributos, nossas ideias em relação de como é que é a sua vida sexual ativa em relação à circuncisão. Se já fez, namora alguém que ainda não fez a circuncisão, namora alguém ou já não namorou pelo menos com duas pessoas, uma que já fez a circuncisão e outra que ainda não fez a circuncisão. E pense mais comigo exatamente quais são os benefícios que alguns poderão estar. Além disso, temos a questão da facilitação de higienização do mesmo. Quando há já sim a remoção do prepúcio, temos lá a facilidade de poder fazer a remoção, a limpeza do pênis normalmente, para que não haja situações de acúmulo lá de líquidos e tudo mais. E temos também a diminuição da probabilidade de ter o câncer do pênis. Ainda a probabilidade de poder ter o câncer do útero para as suas próprias parceiras, que alguns nós transmitimos lá aquilo que nós chamamos do vírus papiloma, o vírus nesse caso que causa as verrugas que havia falado aqui recentemente, e melhora a saúde sexual do casal. Mas por que, mano, melhora a saúde sexual do casal? Nós temos o que normalmente hoje acontece, aquilo que nós chamamos de boquete, ou ainda o sexo oral. Imagine que realmente alguém goste ou gostaria de poder fazer ou de o fazer e possa chegar lá e veja que alguma coisa ainda não foi feito aqui, ainda não foi realmente dado o cat. O nível de consciência dessa pessoa afunda automaticamente, ainda poderá ser desaparecer. E já tive uma situação de exemplos físicos, jovens da cidade de Inhambane, na província de Inhambane, nesse caso, do sul de Moçambique. Até podem gostar muito bem de si, mas no dia que souberem que tu ainda não fizeste a circuncisão, elas fogem no mesmo instante. Então, evite desde já e veja exatamente os benefícios de o poder fazer. Ainda podemos aqui respeitar a situação das etnias, respeitar aqui a situação da cultura, dos mitos, porém é necessário que veja quais são os benefícios de o fazer e quais são os benefícios de não o fazer. Os riscos, nesse caso, de o não fazer. E como é que é feita a circuncisão? Em média 10, 20 minutos. As crianças sob anestesia geral, e por causa da agitação das mesmas, e em adultos a anestesia local é muito mais fácil e ser feita dessa forma. Então, siga as minhas páginas no TikTok, Saúde é Vida, porque a vida, sem saúde não há vida. E também temos no YouTube Amadeu Flash, é só de colocar Amadeu Flash, estamos a colocar lá, siga, ative o sino de notificações para que qualquer vídeo, ou um dos vídeos que eu puder partilhar consigo, ali tenhamos sim a situação de poder tomar o conhecimento da mesma. Então, forte abraço, deixe seu comentário aqui, as suas ideias em relação ao assunto e ainda partilhe as suas experiências. Obrigado.